Olá, turma! Hoje em nossa aula de arte nós iremos trabalhar com o tema Arte Africana como forma de resistência. Vamos conhecer um pouco dessa cultura tão bonita que é a cultura africana e as suas lutas contra os castigos, contra a escravidão, ok? Vamos conhecer um pouco dessa cultura maravilhosa. Afoxé, capoeira, samba de roda e os blocos afros são exemplos de manifestações culturais do povo negro brasileiro. A história brasileira é marcada por vários episódios de luta popular em defesa dos direitos, que garantem dignidade, respeito e, acima de tudo, a vida. Gente, é nesse contexto que o povo negro ele é vítima da diáspora. E o que é diáspora? É o deslocamento forçado das grandes massas populacionais. Foi o momento em que os negros foram retirados do seu continente, do seu país, forçados para vir ao Brasil, para ser escravos no Brasil. Justamente nesse momento, houve um enfrentamento no cotidiano, na defesa de todas as dimensões sociais e culturais. Ou seja, eles chegaram aqui e houve aquele choque de culturas. E aí eles tiveram que se adaptar, tentando construir uma identidade própria, representando a vida social dos negros. Turma, a Bahia é um estado cuja maior parte da população é negra. Porque naquela época, quando os navios negreiros traziam os negros da África para cá, eles aportavam logo na Bahia. Na Bahia nós temos os mercados negreiros, onde os negros eram comercializados como animais. Tá? Então a arte ela sempre fez parte da luta do negro. Eles utilizavam a arte para poder resistir aos castigos que eles recebiam na época. Um exemplo desse processo de resistência e do papel histórico que as lutas antirracistas possuíam eram os afoxés. Os afoxés eram uma manifestação artístico-religiosa, pois era vinculada às práticas do candomblé, que era justamente a religião dos negros, sendo considerada a primeira manifestação negra a desfilar pelas ruas da Bahia em 1885. Os afoxés ele foi considerada como a primeira manifestação negra, ok? Eles desfilaram nas ruas da Bahia em 1885. Dentre os afoxés mais tradicionais baianos, nós temos os Filhos de Gandhi, em Salvador, e os Filhos da Luz, em Feira de Santana. Aqui nós temos alguns exemplos, nessa primeira figura, nós temos aqui a representação do afoxé, os Filhos de Gandhi, onde Gilberto Gil, que é um grande cantor da música brasileira, da música popular brasileira, ele faz parte dos Filhos de Gandhi, e aí eles estão desfilando nas ruas da Bahia. E aqui nessa outra figura, nós temos os Filhos da Luz, em Feira de Santana, que eles costumam também desfilar principalmente nos carnavais, nas ruas da cidade de Feira de Santana, ok? Como vocês viram, os afoxés, eles são exemplos de manifestação artístico-religioso dos negros, que representa a resistência dos negros contra os castigos cometidos. E nós temos aqui outro exemplo, a capoeira, gente. A capoeira ela foi originada no século XVII. Desenvolveu-se como uma estratégia dos povos africanos escravizados para cultivarem a sociabilidade e lidarem com a violência do período escravista. O que acontecia? Quando eles estavam nas fazendas de engenho, para eles poderem treinar, justamente para poder se defender dos castigos cometidos pelos senhores de engenho, pelos capitães do mato, eles costumavam lutar. Ou seja, só que os senhores de engenho achavam que a capoeira era apenas uma dança africana, mas na verdade a capoeira, além de ser dança, ela é luta. A capoeira ou capoeiragem é uma expressão cultural brasileira que mistura arte marcial, esporte, cultura popular, dança e música, gente. Os escravos, eles começaram a desenvolver essa capoeira como forma de proteção para os castigos que eles eram submetidos. Turma, os negros eram proibidos de praticar qualquer tipo de luta. A música foi utilizada como uma maneira de disfarce. Dessa maneira, a capoeira poderia ser percebida como uma dança. Então, eles acabavam
disfarçando que estavam dançando, mas na hora eles estavam lutando. Acredita-se que a prática da capoeira tinha como objetivo aliviar o estresse do trabalho e manter as tradições africanas, ou seja, eles não queriam perder a tradição africana deles e por isso eles acabavam fazendo isso na calada da noite. Eles começavam a dançar, os senhores, os donos de engenho e os capitães do mato achavam que era uma dança, mas era na verdade uma luta. A prática da capoeira permitiu o condicionamento físico, a agilidade e o desenvolvimento dos sentidos. Desprovidos de armas, foi a partir dos seus golpes, dos golpes das capoeiras e dos movimentos de defesa, ou seja, do próprio corpo, que esses escravos resistiam a essa bruta violência que eram praticados pelos senhores de engenho e capitães do mato e feitores, tá bom? Nós já vimos os afoxés, nós vimos a capoeira, tá? Que é um símbolo de luta, né? Que justamente para resistir à brutalidade da violência em que os negros eram cometidos. E agora nós vamos falar um pouco de musicalidade. Vamos falar um pouco do samba de roda, do recôncavo baiano. Esse modelo de musicalidade, que é o samba de roda, ele foi reconhecido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, na Unesco, como patrimônio cultural e imaterial da humanidade, por ser uma das expressões musicais, coreográficas, poéticas e festivas mais importantes de nossa cultura. Gente, essa festa, ela mobiliza multidões de todo o estado. Tá? E uma dessas manifestações nós também temos a Boa Morte, que é organizada pela Irmandade da Nossa Senhora da Boa Morte, confraria que reúne apenas mulheres negras e que surgiu nas primeiras décadas do século XIX em Salvador e depois migrou para a Cachoeira, no Recôncavo. Também faz parte do samba de roda do Recôncavo baiano. Por que é chamado de samba de roda? Observem aqui nas figuras, turma, que eles estão em roda. Tá? Uns estão tocando pandeiro, que é um dos símbolos do samba, né? Cantando ao mesmo tempo, e outros estão dançando. Samba de roda. Observem que aqui não tem essa discriminação de homem e mulher. Até os homens se vestem como saia para poder dançar o samba de roda no meio, ok? Turma, como elemento cultural de formação da identidade africana, a musicalidade também foi um dos mais importantes instrumentos de resistência à escravidão. Nas plantações de algodão dos Estados Unidos, nas lavouras de cana-de-açúcar do nosso Nordeste brasileiro ou nas minas subterrâneas do Sudeste do Brasil, as músicas cantavam planos de fuga, estratégias de sobrevivência, de quilombos e sonhos de liberdade. Então, eles utilizavam justamente a musicalidade para fazer planos de fuga, tramar como é que eles poderiam se libertar daquela escravidão, daqueles castigos que eram submetidos quando eles estavam presos nas senzalas das fazendas de cana-de-açúcar, ok? No Brasil, a musicalidade africana forneceu alguns elementos da cultura de resistência brasileira, tá? Desde as trovas nordestinas, forró, samba e outros como rap, hip hop, funk. Nós temos aqui o exemplo de algumas figuras, né? Nós temos aqui as trovas nordestinas, que também é herança da cultura negra. O que são trovas nordestinas? São repentes, né? É quando uma pessoa está travando ali uma guerra com outra, mas com a música, com palavras. São apenas repentes. Nós temos aqui do lado o forró, nós temos o forró pé de serra, nós temos o forró universitário, né, que é muito bom e muito bonito. Nós temos o nosso samba, o samba de roda, o samba mesmo ali, somente com pandeiro. Isso tudo faz parte da cultura africana. Turma, nós temos aqui as outras manifestações da cultura negra, né, que é o rap, o hip hop e o funk, tá? Nós já vimos os afoxés, vimos a capoeira, vimos as trovas nordestinas, o forró e agora nós estamos vendo o rap, o hip hop e o funk. Todas essas manifestações culturais fazem parte da herança negra dos africanos. Eles trouxeram essa tradição para cá, para o Brasil, e aqui ficou. Tá? Então aqui nós temos nessa primeira figura um homem cantando rap.
Na segunda, algumas pessoas dançando hip hop. E nessa última, nós temos algumas pessoas dançando funk. Que o funk, ele é muito dançado no Rio de Janeiro e São Paulo, pois existem os bailes funks. Então, todas essas manifestações artísticas que nós vimos aqui foram os negros que trouxeram para o Brasil. Turma, o samba e a capoeira, antigamente, que eram os mais celebrados elementos culturais brasileiros, eles eram antigamente considerados crimes. Desde os tempos do Império, antes da independência, os praticantes de capoeira e sambistas, eles deveriam ser presos. Se por acaso a guarda encontrasse eles na rua, dançando capoeira ou dançando samba, eles eram presos por praticarem vadiagem, era isso que eles diziam. Eles estavam praticando vadiagem. O que é vadiagem? É uma vida errante, ociosa, sem trabalho, sem um patrão fixo. Era considerada antigamente pelos especialistas como um modo de vida ameaçador à ordem social, uma espécie de perigo aos bons costumes, sendo esses bons costumes definidos pelos próprios brancos detentores do poder. Então, esses brancos achavam que essas pessoas eram vadias, elas não tinham o que fazer, e isso era considerado crime. Por isso que quando eles eram encontrados na rua sambando ou dançando capoeira, eles eram presos. Tá? E os próprios brancos é que organizavam a sociedade da época. E eles achavam que era um perigo aos bons costumes da época. Tá bom, turma? Obrigada, turma, pela atenção. Espero que tenham gostado da aula. Se tiverem mais curiosidade com as manifestações artísticas como forma de resistência africana, negra, vocês vão lá na internet, tem muitas coisas falando sobre isso, tá? Fiquem atentos. Até uma outra aula e tchau, tchau.